Então, meus irmãos e irmãs, hoje eu prometo não falar muito, porque o sol está quente, está fazendo calor, e minha voz dá sono. Ontem foi diferente, né? A minha voz é uma cantiga de niná, então eu prometo ser breve hoje, pode ser? Então, pessoal, ontem nós falávamos um pouquinho sobre o Espírito Santo, a suavidade do Santo Espírito de Deus e como que ele age na nossa vida, e como que ele vai transformando a nossa vida a partir do momento também que eu esteja aberto, né, para que essa força possa fazer com que a gente mude. Não adianta só Deus querer, nós precisamos também fazer a nossa parte. E nós falamos também da caminhada do povo de Deus e dos grandes profetas pelos quais foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus, até que na plenitude dos tempos, né, veio o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, a própria sabedoria. E Jesus, ele vem fazendo o bem. O que Jesus mais queria? É pregar o Evangelho, que é a boa nova, para resgatar todos para Deus. Mas muitos não compreenderam. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: quem matou Jesus? Mas é para falar, porque se eu não interagir com vocês, vocês vão dormir. É para falar. Quem matou Jesus? Pôncio Pilatos, nossos pecados, que mais? Alguém arrisca? A omissão, a inveja, sim. Sim. Sabe quem matou Jesus? A gente fica falando, tá certo, de certa forma, o que a gente acabou de falar, né? Mas a gente fala Pilatos, a gente fala os judeus, mas quem matou Jesus, pasmem, o próprio Deus. Como que a gente sai dessa agora? Olha que interessante, meus irmãos e irmãs. O próprio Deus mata o seu filho, porque o que acontece com Jesus? O que ele carrega sobre os seus ombros? Os nossos pecados. Ainda antes dele morrer, o que ele fala na cruz? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus estava cheio de quê? Dos nossos pecados. A ira de Deus é a justiça, e Jesus, de certa forma, estava ali como alvo, e a ira de Deus era como se fosse um míssil. O pecado precisava ser destruído. E aonde que vai cair esse míssil? Em Jesus. Aí Deus mata Jesus. Mas de certa forma, o que ele estava matando? Justamente o pecado. Porque Jesus, ele vai ressurgir e vai mostrar que é possível vencer qualquer tipo de pecado pelo qual nós estamos submetidos. Deu para entender? A ira de Deus como a justiça, e Jesus, ele carregando os nossos pecados, Deus fez com que ele morresse justamente para nos libertar. Olha como que Deus nos ama, a ponto de entregar o seu próprio Filho. E muitas vezes nós somos ingratos em relação, né, a esse Deus que é misericórdia. Isso é muito sério. Então nós precisamos, ao voltar a esse Deus, a esse Jesus que deu a vida por nós, voltar justamente, né, com todo o respeito, com todo o amor, porque Ele é o nosso Salvador. Ele deu sua vida por nós e veio mostrar que é possível vencer a nós mesmos, das nossas prisões, porque muita coisa que acontece conosco, o que é? São as nossas escolhas. Nós falamos sobre isso ontem, né? As nossas escolhas, dependendo das escolhas, pode nos levar a caminhos assim perigosos, tortuosos, e que para fazer a volta é muito doloroso. Nós fizemos ainda uma dinâmica, né, do papel amassado, depois precisa desamassar, e é muito doloroso para voltarmos aonde? Aonde nós deveríamos estar, no original, uma pessoa limpa diante de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, meus irmãos e irmãs, agradecer a Deus pelo seu Filho Jesus, por ter dado a vida por nós, e nós aqui hoje, em nome dele, estamos o quê? O glorificando. Que coisa boa, né? Através do próprio Espírito, que continua direcionando a nossa vida. Ficou claro o que eu falei? Estão com sono já? Dá para falar mais um pouquinho? Então vamos lá. E hoje nós estamos falando, né, da multiplicação dos pães, e por incrível que pareça, então a gente falou que Jesus passou fazendo bem,
por causa disso, né, ele ainda paga um preço, mas vamos voltar no bem que ele estava fazendo. E eu achei algo interessante aqui na minha Bíblia, que eu vou até ler, tá, gente? Eu não vou falar de cabeça não, que eu vou me perder. Qual que foi o texto que nós escutamos? Da multiplicação, não foi? Eu achei uma frase assim, olha: quem olha muito para o que falta, não percebe o que tem. Quem vive olhando muito para o que falta, não consegue perceber o que já tem. O que eu quero dizer com isso? Jesus está com uma grande multidão, e ele percebe que a multidão está o quê? Faminta. O que ele faz? Ele pergunta para os discípulos, né, o que tem para comer. Em outros textos, os discípulos até questionam Jesus: Senhor, onde é que nós vamos arrumar comida para tanta gente? Não está no texto de hoje, mas a gente sabe que aparece quem? Uma criança. E essa criança apresenta a Jesus o quê? Alguns pães, né? E alguns peixes. Agora, olha que interessante. Jesus reclama? Não. O que Jesus faz? Ele pega os pães e os peixes, como hoje, e ele dá graças a Deus, ele agradece. O que está por trás disso, meus irmãos e irmãs? Por que acontece a multiplicação? Devido à gratidão. O que eu estou querendo dizer para cada um de vocês, para cada um de nós? Quando eu sou grato pelo que eu tenho, Deus, ele vai arrumar uma forma de trazer aquilo que eu não tenho através da unção, da multiplicação. Mas, se eu reclamo o tempo todo, não tem como Deus multiplicar nada em minha vida. Eu preciso ser grato. Não importa a condição que eu esteja, eu preciso ser grato a Deus. Por tudo dai graças a Deus. Então, às vezes, a nossa vida está muito difícil justamente por causa disso. Porque nós não esperamos em Deus. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E por causa disso, nós acabamos o quê? Se perdendo. Esse é o grande problema. Confiar mais em Deus. Nós somos dependentes de Deus. Eu sempre falo isso. Não no sentido negativo, no sentido positivo. Porque dele vem todas as coisas. Ontem eu ainda falava do deserto. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, do Antigo Testamento até hoje, passaram por grandes dificuldades. Mas o que eles não perderam? A sua fé nesse Deus. Porque, de certa forma, as dificuldades que a gente passa é para ser um teste mesmo. Até que ponto nós confiamos na bondade que vem de Deus. Mas muitas vezes nós o que? Nos sucumbimos e nos perdemos. E é claro, como que Deus vai fazer com que a graça aconteça? Vai até acontecer, mas vai demorar um pouco mais. Então nós precisamos, né, confiar a Deus. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, independente do que eu carrego dentro de mim, coloca na mão dele, espera no Senhor. Meus irmãos, Deus é bom, só que Deus é bom o tempo todo, e nós não percebemos essa bondade, porque a gente não consegue também parar para escutá-lo. Precisamos escutar esse Deus dentro de nós a cada momento, e nós vamos surpreender com o que Ele tem preparado para cada um de nós. Até aí está tranquilo? Então tá bom. O que acontece? Nós escutamos na primeira leitura Jeroboão. Não vou entrar muito em detalhes não, mas Jeroboão, ele fez escolhas muito erradas, porque até então, quando o reino foi dividido, Deus ele fez uma promessa para Jeroboão, e Jeroboão não cumpriu a promessa pela qual Deus havia feito a ele. Jeroboão virou as costas para Deus e começou a fazer coisas escandalosas, a ponto de ferir o coração do próprio Deus, a ponto de criar bezerros de metal e adorá-los, e também convocar pessoas para serem sacerdotes que não era da tribo de Levi. Isso, de certa forma, trouxe o quê? Mais uma vez, a ira de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? As nossas escolhas acabam deixando de lado aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Deus tem promessas incríveis para todos nós, só que nós viramos as costas. Nós começamos a adorar outras coisas que não tem nada a ver com Deus da vida. E o pior, nós fazemos com que outras pessoas sigam o caminho que a gente está percorrendo. A gente faz com que o outro perca a graça dele. Então nós precisamos entender de uma vez por toda:
Deus tem uma promessa para cada um de nós. E nós precisamos assumir essa promessa. E como? Estar com o coração aberto, escutar o que Deus tem a nos dizer. E como que eu vou escutar? Através da oração, não tem outro jeito. Através da palavra que Ele fala a cada momento. Aí sim, eu vou dar conta, eu vou entender, eu vou caminhar nos seus caminhos. Se não for assim, eu vou ser um Jeroboão da vida, e vou dar com os burros na água, vou sofrer, vou apanhar. E o que vai acontecer? A gente vai relembrar todo o sofrimento do próprio Cristo. Então, quando a gente fazer a escolha errada, lembra daquilo que nós acabamos de falar. Jesus era um poço de pecado por minha causa também. E por causa disso, a justiça de Deus precisou ser cumprida. Então, eu tenho, de certa forma, parte naquilo que Jesus sofreu. Então, vamos suavizar, a partir de agora, esse sofrimento. Vamos fazer o bem, vamos fazer o que nós temos de melhor de nós mesmos para o outro. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. É possível, depende só de cada um de nós. E Deus é conosco. Como eu sempre falo, o mundo tem muita coisa ruim, já está acontecendo. Mas será que eu dou conta de contemplar as coisas boas? Vamos contemplar as coisas boas. É Deus falando para a gente que, apesar de tudo, tem muita coisa bonita acontecendo. E essas coisas bonitas que eu preciso, me agarrar para poder me fortalecer e estar sempre na presença do Senhor. Fechamos os nossos olhos então por uns instantes.